Excelência Senhor Diretor-Geral da CPLP, Senhor Embaixador de Santo Meio Príncipe, qualidade de Presidência, Senhores Representantes dos Estados-Membros da CPLP aqui presentes, caros representantes dos observadores associados e observadores consultivos da CPLP aqui presentes, estimados colegas, minhas senhoras e meus senhores, vou em breves linhas fazer uma caracterização da estratégia institucional de promoção e difusão da língua portuguesa da nossa organização. Este exercício, obviamente, que faz uma interlocução com um conjunto de dimensões, desde logo académica, a começar pelo estabelecimento de indicadores na ótica de Calvet, que considera pelo menos 4 indicadores essenciais para que uma língua seja considerada como uma língua global e de grande escala. O primeiro indicador tem que ver com o número de falantes. Portanto, esta língua, para que esteja neste patamar, tem de ter um mínimo de 250 milhões de falantes. É o caso da língua portuguesa, com mais de 260, 270, portanto os números não são exatos, mas temos esta ideia aproximada a julgar pela densidade populacional dos Estados-membros da CPLP. Outro indicador está relacionado com o facto de ser língua oficial em pelo menos 2 países. O português é a língua oficial em 9 países. E se incluirmos o território de Macau, temos pelo menos 10 territórios que têm o português como língua oficial, o que se enquadra perfeitamente e responde ao que estabelece esse indicador. Um outro indicador tem que ver com a diversidade em termos geográficos, em termos continentais. Deve ser falada em pelo menos, ou em países que pertencem em pelo menos a 2 continentes. O português é falado em 4 continentes. Deve ser também, como indicador, língua oficial ou língua de trabalho em pelo menos 5 organizações internacionais. A nossa língua é língua oficial e língua de trabalho em pelo menos 15 organizações internacionais. Obviamente que estes indicadores resumem de alguma forma o potencial da língua portuguesa no contexto internacional, quando comparado com as demais línguas chamadas globais. A estratégia de promoção e difusão da língua portuguesa pode ser abordada de distintas formas. Tal como em outros domínios, a política de promoção e difusão da língua portuguesa diz respeito a um conjunto de opções sobre o modo como a organização se propõe promover a língua portuguesa. E elas podem ser encontradas, desde logo, na sua declaração constitutiva, em que os chefes de Estado e Governo da CPLP apelam e elegem a língua portuguesa como um meio de comunicação privilegiado enquanto língua oficial em cada um dos seus Estados-membros e também como língua de afirmação no contexto internacional.
A nossa estratégia de promoção e difusão da língua portuguesa pode ser abordada a partir dos estatutos da nossa organização. Os estatutos da CPLP definem a nossa organização como um fórum de diálogo multilateral, de aprofundamento da amizade, através do qual se promove a concertação político-diplomática, a cooperação em todos os domínios e depois chegamos ao terceiro objetivo, que é o da promoção e difusão da língua portuguesa, incumbindo ao ILP, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, a tarefa de materialização desta política de promoção e difusão da língua portuguesa e, mais recentemente, a inclusão de um quarto objetivo, o da cooperação económica e empresarial. Concertação político-diplomática, cooperação em todos os domínios, promoção e difusão da língua portuguesa e cooperação económica e empresarial são os 4 pilares, por assim dizer, que suportam este edifício que se chama CPLP. Aqui chegados, costumo normalmente a fazer um ponto de interrogação. Se será muito feliz colocar a promoção e difusão da língua portuguesa enquanto objetivo da organização como um pilar, com esta ideia de edificação. Os pilares dão sustento aos edifícios, como é sabido. Porém, esses edifícios necessitam sempre de uma base para fixar os pilares. Quero crer, por via desta analogia, que a língua portuguesa, ou a promoção e difusão da língua portuguesa, mais do que um objetivo na nossa organização, é o alicerce que sustenta a cooperação em todos os domínios, a cooperação empresarial, a concertação político-diplomática e o diálogo entre todos os membros da CPLP. Bem, a nossa estratégia de promoção e difusão de língua portuguesa, que foi uma estratégia da CPLP, também pode ser abordada a partir dos planos de ação de promoção e difusão da língua portuguesa, que são produzidos no âmbito das conferências sobre o futuro da língua portuguesa. Foram, até agora, realizadas 4 conferências e, pelo que possuímos também igual número de planos de ação. O primeiro é o Plano de Ação de Brasília, 2010. Tivemos uma segunda conferência em 2013 em Lisboa, do qual resultou o Plano de Ação para a Promoção e Difusão da Língua Portuguesa de Lisboa. Tivemos uma terceira conferência em Dili, em 2016, do qual resultou o Plano de Ação para a Promoção e Difusão da Língua Portuguesa da CPLP, ou PADILI, também conhecido, 2016, e mais recentemente, em 2021, no formato híbrido, a partir da cidade da Praia, tivemos a terceira conferência sobre o futuro da língua portuguesa, que resultou num 4º plano de ação, que é o Plano de Ação da Praia. De uma forma geral, estes 4 instrumentos a que me referi estabelecem as linhas de orientação e os domínios preferenciais do uso da língua portuguesa no contexto da CPLP e no contexto internacional. Dito de outra forma, revelam as estratégias de promoção e difusão da língua portuguesa. Ora, essas estratégias de promoção e difusão da língua portuguesa dão preferência da sua promoção enquanto língua de ensino e de educação, língua de cultura e de indústrias culturais,
língua de organizações internacionais, língua de economia, de diplomacia e língua de uso abrangente em todos os domínios da vida em sociedade. A estratégia de promoção e difusão da língua portuguesa pode ser caracterizada tendencialmente em 3 dimensões de ações. Uma primeira tem que ver com o caráter de transversalidade. Diz respeito à possibilidade de promoção desta língua de forma transversal ou em todos os domínios da vida em sociedade. Portanto, há esta possibilidade, a intencionalidade de promover a língua portuguesa em todos os domínios do uso, de usos linguísticos, melhor dito. Uma segunda característica nesta ordem tem que ver com o caráter multissectorial ou de multissectorialidade. Este caráter está relacionado com o facto da ação de promoção e difusão da língua portuguesa ter espaço através de uma ação articulada que envolva diferentes setores de atuação da CPLP. Ou seja, quer-se aqui transmitir a ideia segundo a qual que a questão de promoção e difusão da língua portuguesa não é exclusiva de um setor. É uma ação que perpassa a totalidade dos setores de atuação da nossa organização. E, por fim, o caráter da complementaridade. Precisamente para advogar a ideia de subsidiariedade em relação à ação de promoção e difusão da língua portuguesa. Ou seja, é importante que as ações são planeadas no âmbito da cooperação em saúde, do género, no âmbito da cooperação empresarial, da concertação político-diplomática, leve a intencionalidade de promover igualmente a língua portuguesa. Partindo dessas considerações, permitam-me referir que a língua portuguesa é pensada numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, em linha com toda a ação da CPLP, visto que procura promover o bem-estar dos povos da nossa organização, daí que as suas ações estejam ligadas com as ações que desenvolvem no âmbito do desenvolvimento sustentável. Os planos de ação e planos estratégicos nos domínios de educação, cultura, ciência e tecnologia, por serem, obviamente, os palcos preferenciais para o desenvolvimento e promoção da língua portuguesa, integram como orientação 3 dimensões. Uma primeira tem que ver com uma orientação que promova o interconhecimento. O interconhecimento significa que os planos de ação privilegiam iniciativas que permitem a troca de experiências em vários domínios, de boas práticas e o desenvolvimento do sentimento de pertença à nossa comunidade. A segunda dimensão tem que ver com a interajuda, na medida em que os planos estratégicos e planos de ação promovem ações que, de alguma forma, propiciam a capacitação técnica e institucional de agentes e instituições, como é óbvio, em vários domínios de atuação dos nossos Estados-membros.
E uma terceira e última nesta ordem de enumeração tem que ver com a vigilância multilateral. Uma grande dificuldade que se assiste ao nível da nossa organização tem que ver com a disponibilização de dados sistematizados que, de alguma forma, tragam a ideia de conjunto da nossa organização, da nossa comunidade, melhor dito, estabelecendo, obviamente, comparabilidade, diferenças, mas também linhas de atuação. A vigilância multilateral, neste sentido, permite o estabelecimento de estudos multidisciplinares que se traduzem em indicadores comunitários e que estabelecem orientações de atuação para o aperfeiçoamento e melhoria da nossa atuação enquanto comunidade e enquanto organização. Para ser mais concreto, no domínio da cultura, a cultura é encarada na CPLP em duas vertentes. Uma vertente identitária, enquanto seres que somos, pertencentes a uma comunidade e que temos a língua portuguesa como nosso traço identitário. Por outro lado, a cultura é também encarada numa perspectiva económica, pelo qual se promove a riqueza e a empregabilidade, por meio das indústrias culturais e criativas. A este respeito, trago aqui o exemplo do programa CPLP Audiovisual, PAV, cuja terceira edição está agora em preparação, que, no essencial, procura promover a ação de produção de filmes que retratam as realidades sociocultural dos nossos Estados-membros. Desde logo, nesta terceira edição, a que me referi, prevê-se a produção de pelo menos 27 filmes, curtas-metragens e 9 documentários, sendo um por cada Estado-membro. Refiro-me aos documentários e sendo 3 filmes, curtas-metragens, em cada um dos nossos Estados-membros. Esta ação destina-se a jovens, produtores e realizadores dos nossos Estados-membros, procura, por via desta ação, oferecer uma formação e capacitação a agentes do setor audiovisual de todos os Estados-membros da CPLP e, por essa via, promoverá também o intercâmbio e a criação de um mercado comum no espaço da CPLP e no contexto internacional. No domínio da ciência e tecnologia, para ser telegráfico, trago-vos o exemplo do repositório científico da CPLP. O repositório científico da CPLP, que está em fase avançada de execução, já pode ser consultado nas nossas páginas digitais, nas páginas digitais da organização, tem como entidades executoras o IBICT do Brasil, a EFCT de Portugal e a Universidade do Minho, e integram neste grupo de trabalho representantes dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, por si designados, de todos os Estados-membros, para além de disponibilizar um ponto de acesso da bibliografia e da produção científica dos nossos Estados-membros, das universidades e outros centros de investigação, tem também como finalidade, na lógica da interajuda, capacitar e promover o estabelecimento de repositórios científicos aí onde ele não exista. Temos níveis de maturidades distintos.
Em muitos Estados-membros, ou em alguns, existem repositórios científicos nacionais e repositórios científicos locais, de universidades, de centros universitários. Mas esta realidade não é igual em todos os Estados-membros, senão mesmo na maioria dos Estados-membros. A ação desenvolvida no âmbito do repositório científico irá, de alguma forma, disponibilizar pontos de acessos nacionais no repositório científico da CPLP e criar as bases para que os Estados-membros possuam repositórios científicos nacionais próprios e independentes. No que diz respeito à educação, a questão relativa à promoção da língua portuguesa ganha uma complexidade maior no contexto da CPLP. Como é consabido, o português no espaço da CPLP é a língua materna, mas também assume o estatuto de língua segunda e agora com a integração da Guiné Equatorial é também língua estrangeira. Há aqui um conflito conceitual, porém, do ponto de vista metodológico, não há outra forma de abordá-la no contexto da Guiné Equatorial, a não ser por meio da língua estrangeira. Enquanto língua oficial, ela é a língua de ensino, através do qual se promovem as aprendizagens curriculares, é também língua de acesso à administração pública, é a língua da justiça, é a língua da comunicação social, portanto, é uma língua que desempenha um papel central na atividade e na vida dos cidadãos da CPLP. A participação no contexto da CPLP, política, económica e social, requer o domínio da língua portuguesa. É fatal, mas muito fatal, que um cidadão de um país da CPLP que resida e realiza a sua vida pessoal e profissional no contexto nacional de um desses países não falar a língua portuguesa. Português é um meio de integração e um meio de exceção social. Não falar português limita inclusivamente direitos políticos em contextos da CPLP. Daí que o ensinar português no contexto da CPLP, o ensinar a língua portuguesa no contexto da CPLP, é uma obrigação e um dever de todos os Estados-membros. É garantir aos cidadãos da CPLP inclusão, participação na vida social e na vida pública. Levar livros à Guiné Equatorial, neste sentido, enquanto país membro da CPLP e que tem o português como língua oficial, significa promover uma maior participação dos cidadãos equatorianenses na CPLP. Quero, por isso, terminar, e eu, por defeito de formação, às vezes falo um pouco mais do que me é requerido, mas vou já mesmo terminar, rebatendo a ideia da transversalidade, da multilateralidade, da multissectorialidade e da complementariedade da política de promoção e difusão da língua portuguesa. Observadores consultivos, observadores associados, a ação multissectorial, temos todos a responsabilidade de promover em conjunto a língua portuguesa. Muito obrigado.